E aí, pessoal, antes da gente mergulhar no nosso assunto de hoje, há aquele recadinho de sempre. Se você curte entender temas complexos de um jeito direto, já sabe, né? Deixa o like, segue o canal e compartilha com a galera. Essa força que vocês dão é o que nos ajuda a continuar desvendando o mundo do direito para todo mundo. Bora lá então! Hoje o papo é sobre uma decisão super importante do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e que mexe com a vida de milhões de brasileiros. A questão do vínculo de emprego para motoristas de aplicativo. É um debate que define muita coisa sobre o futuro do trabalho. Para a gente entender bem o peso dessa decisão, vamos começar com a história real que deu o pontapé inicial em toda essa discussão. Vamos conhecer o João. Ele estava trabalhando há uns 5 meses, sabe? Dirigindo para um daqueles aplicativos grandes que todo mundo conhece. E aí, um dia, do nada, pá, ele recebe um e-mail dizendo que o cadastro dele foi suspenso. Simples assim. Sem aviso prévio, sem uma explicação clara do porquê, nada. Imagina a situação. Além de ficar sem a fonte de renda, ainda tinha R$ 185 que ele não conseguia sacar, presos na conta da plataforma. Frustrado e sem nenhuma resposta, a única saída que ele viu foi levar o caso para a justiça. E é aqui que a história começa a ficar complexa de verdade. Aonde ele deveria entrar com o processo? Na justiça comum ou na justiça do trabalho? Parece uma pergunta simples, mas a resposta para isso muda completamente o jogo. Essa dúvida acabou virando um verdadeiro rolo jurídico, um conflito que teve que subir até chegar em uma das cortes mais altas do nosso país para ser resolvido. Olha só a confusão. O primeiro juiz que pegou o caso, lá na Vara Civil, disse, opa, isso aqui é assunto para a Justiça do Trabalho. Na visão dele, a relação do João com o app era uma relação de trabalho. Mas o João bateu o pé dizendo o contrário. Não, eu sou autônomo. A plataforma é só uma ponte entre mim e o passageiro. Duas visões totalmente opostas. A coisa ficou tão séria que o caso foi parar lá em cima. Não era mais só sobre o João e os R$ 185 dele. A discussão era sobre definir as regras do jogo para uma forma de trabalho que envolve milhões de pessoas no Brasil. Por isso, a palavra final ficou com o STJ. E depois de muita análise e debate, o tribunal finalmente deu o seu veredito, criando um precedente importantíssimo. A decisão da STJ foi direta e reta. A competência para julgar esses casos é da Justiça Comum. E o motivo? O tribunal entendeu que a relação entre motorista e plataforma é de natureza civil e não uma relação de trabalho tradicional. Ok, mas o que isso quer dizer na prática? Por que eles chegaram a essa conclusão? Para a gente entender isso, precisamos dar uma olhada nos elementos que definem o que é um vínculo de emprego aqui no Brasil. Vamos ver quais são os critérios que a nossa lei, a CLT, usa para separar o que é um trabalho autônomo do que é um emprego com carteira assinada. Segundo a lei, para alguém ser considerado empregado, 4 requisitos precisam existir ao mesmo tempo. São eles: pessoalidade, que significa que só aquela pessoa pode fazer o serviço; onerosidade, que é o pagamento de um salário; não eventualidade, ou seja, o trabalho é contínuo; e o mais famoso de todos, a subordinação, que é ter um chefe dando ordens. E aqui está o pulo do gato na decisão do STJ. O tribunal olhou para a relação do motorista com o aplicativo e concluiu que, desses 4 requisitos, pelo menos 2 simplesmente não estavam lá. Os 2 pontos que faltaram foram a não eventualidade e a subordinação. Pensa comigo. Sobre a não eventualidade, o motorista tem total liberdade. Ele liga e desliga o app quando quer, trabalha as horas que quer, tira folga quando bem entende. Não tem jornada fixa. E sobre a subordinação? O STJ entendeu que as regras do aplicativo não são ordens de um chefe, mas sim condições de segurança e de qualidade do serviço. Na prática, o tribunal viu o motorista como um empreendedor. Uma pequena pausa aqui. Se essa explicação está te ajudando a entender melhor o assunto, que tal compartilhar? Manda naquele grupo de amigos, posta nas redes sociais. Cada compartilhamento ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a continuar trazendo mais análises como essa. Valeu mesmo pela força! Beleza, voltando aqui. Essa decisão do STJ não veio do nada, sabe? Ela se encaixa num contexto muito maior, que é o dessa nova economia digital que a gente vive hoje. A gente está falando da famosa gig economy, ou economia compartilhada. É basicamente esse modelo em que as plataformas digitais conectam quem presta um serviço, tipo o João, com quem está precisando dele. É um sistema todo baseado em flexibilidade e autonomia, bem diferente do emprego tradicional. E olha que interessante, o próprio Supremo Tribunal Federal, o STF,
que a Corte Máxima do país já tinha validado esse modelo de negócio um tempo atrás. Eles decidiram que proibir ou limitar esses aplicativos seria inconstitucional, porque iria contra o princípio da livre iniciativa. Então, a decisão do STJ, na verdade, se alinha com essa visão que o STF já tinha. Ela basicamente reconhece que estamos lidando com uma nova forma de relação de trabalho, uma que se encaixa melhor nas regras de um contrato civil do que no modelo mais rígido da CLT. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar, né? Essa decisão ajuda a consolidar o modelo de trabalho, mas e aí? Como ficam a proteção e os direitos desses trabalhadores no futuro? Como as nossas leis podem evoluir para acompanhar a velocidade da tecnologia? É uma questão que com certeza ainda vai dar muito o que falar. E com essa reflexão a gente encerra a análise de hoje. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo e às vezes prefere só ouvir, não se esqueça de seguir o Direito Cast lá no Spotify. E claro, se essa explicação te ajudou, deixar o like aqui é o maior incentivo que a gente pode receber. E para continuar acompanhando as nossas análises em vídeo, é só procurar por Direito Cast, tanto no YouTube quanto no TikTok. A gente se vê na próxima. Até mais!